No momento em que estendi a mão por cima da mesa, a presidente decidiu que eu não pertencia àquele lugar. Ela olhou primeiro para minha mão, depois para as flores que eu segurava, e abriu um sorriso que convidava ao deboche. Não apertamos a mão de funcionários de nível hierárquico inferior. A reação veio na mesma hora. Um murmúrio de risadinhas, o arrastar de uma cadeira no piso, alguém escondendo o riso atrás de uma tosse. A pequena luz vermelha da câmera que transmitia a reunião ao vivo continuava acesa. Não retirei a mão. Por um instante breve, aquilo pareceu incomodá-la. Seus olhos foram da minha mão ao meu rosto, como se quisesse confirmar se eu havia entendido mal a hierarquia que acabara de declarar. As flores pareceram pesar mais em meus braços. Estou aqui, conforme fui instruída. Respondi com a voz controlada. Ela se recostou na cadeira. Então fique onde mandarem. Esta reunião é para executivos. O futuro diretor executivo se mexeu na cadeira, lançou um olhar para ela e depois para a mesa. Não disse nada. Ninguém a corrigiu. Baixei a mão por decisão própria e me sentei na cadeira vazia perto da extremidade da mesa. As risadas continuaram por alguns segundos, incertas agora, diluídas pelo silêncio que veio em seguida. Vamos começar, disse ela, voltando-se para a tela. Esperei até que o primeiro slide surgisse. Há algo que você precisa saber antes de continuar. Ela virou a cabeça devagar. Se você se recusar a apertar minha mão, falei com calma, então amanhã de manhã 2 bilhões e 100 milhões de dólares deixarão de fazer parte deste acordo. O silêncio que se instalou foi mais pesado do que qualquer gargalhada. Então alguém soltou um riso de deboche. Outra gargalhada surgiu, desta vez mais alta, como se aumentar o volume pudesse esconder o constrangimento. Chega, disse ela. Sente-se. Eu já estava sentada. A história que você está prestes a ouvir é uma obra de ficção criada pela nossa equipe de roteiristas. Embora personagens e acontecimentos sejam imaginários, as dinâmicas de poder, os erros de julgamento e as consequências retratam situações que acontecem todos os dias em ambientes corporativos reais. Cada história é independente e traz uma mensagem que nunca se repete. Os slides avançaram, as vozes voltaram a ocupar a sala. Projeções, cronogramas, suposições confiantes. Ninguém olhou na minha direção. Eu apenas observei. Percebi quem riu primeiro, quem evitava contato visual, quem permaneceu em silêncio quando a presidente anunciou um breve intervalo. As pessoas se levantaram rapidamente, aliviadas por escapar da tensão que fingiam não perceber. Permaneci sentada por alguns segundos. Depois me levantei, ainda segurando as flores, e caminhei para fora. Ninguém tentou me impedir. A reunião continuou como se eu já tivesse sido dispensada. A presidente bateu uma vez na mesa. Estamos atrasados. Vamos nos limitar ao essencial. Seus olhos não se voltaram para mim quando ela disse isso. Um homem 2 cadeiras à frente inclinou-se em direção à pessoa ao lado. Ela vai ficar? O sussurro não foi discreto o bastante. Outra voz respondeu, mais baixa, mas com um tom mais cortante, provavelmente alguém do corporativo. Eles sempre mandam alguém para cuidar da imagem. Mantive o olhar fixo à frente. O diretor executivo pigarreou. Devemos começar pelas projeções revisadas. Claro, respondeu a presidente. Vamos ouvir o financeiro. Os slides mudaram novamente. Números preencheram a tela. Todos falavam como se eu simplesmente não existisse. Essas premissas parecem otimistas, comentou um conselheiro. São agressivas, não otimistas, corrigiu outro. Por isso trouxemos capital externo. Alguém riu. Se não gostarem das condições, podem ir embora. A presidente sorriu. Eles não vão. Coloquei as flores no chão ao lado da minha cadeira. O gesto chamou a atenção de alguém do outro lado da mesa. Pode deixá-las lá fora, disse ela sem olhar para mim. Estão distraindo. Vou deixá-las aqui. Ela virou ligeiramente a cabeça. Aquilo não foi um pedido. Recebi estas flores para esta reunião. Houve um breve silêncio. Algumas pessoas ergueram os olhos,
O futuro diretor executivo observou a troca de olhares e logo desviou novamente. Não estamos aqui para discutir decoração, disse a presidente. Estamos aqui para definir a autoridade. A autoridade exige clareza, respondi. Alguns olhares se voltaram para mim. Ela cruzou as mãos sobre a mesa. E exatamente quem você representa aqui? Estou aqui representando o investimento. Seguiu-se um silêncio curto, não de surpresa, mas de desprezo. Isso já está sendo tratado, disse ela. Obrigada. O diretor financeiro olhou para mim, hesitou por um instante e então falou. Ainda não confirmamos a autorização final. O jurídico precisa validar. A presidente do conselho respondeu com frieza. Vamos continuar. A discussão retomou, desta vez mais alta, como se o volume pudesse sustentar a confiança da sala. Eu continuei observando. Vi quem concordava sem pensar, quem sorria sempre que o poder falava, quem preferia permanecer em silêncio quando realmente importava. Eles haviam decidido quem eu era no instante em que entrei naquela sala segurando flores. E estavam completamente enganados. O diretor financeiro voltou a falar, agora com mais cuidado. Antes de prosseguirmos, ainda precisamos da confirmação final da autorização de financiamento. A presidente do conselho fez um gesto de desdém. Isso é apenas um procedimento padrão. Não é, respondeu ele. Não neste nível. Os olhos dela se estreitaram. Analisamos isso durante meses. Ele olhou rapidamente para mim. Apenas um relance. Depois voltou a encará-la. A liberação final exige confirmação direta. Ela seguiu a direção do olhar dele. A irritação crescia, vinda do departamento jurídico do controlador do investimento. Ele ajustou a situação, a sala se reorganizou, as cadeiras foram alinhadas, as canetas ficaram suspensas no ar, e eu encontrei o olhar dela. Era de mim que ele falava. Ela analisou meu rosto com calma e intenção, como se procurasse algum erro que pudesse expor. Você está dizendo que controla os fundos. Estou dizendo que sou a sócia-gerente autorizada a liberá-los. Um membro do conselho soltou um riso de deboche. Sim. O futuro diretor executivo se inclinou para a frente. De quanta autoridade estamos falando? De toda ela. Um silêncio tomou conta da sala. Mais pesado do que antes. O acordo privado, continuei, representa a maior parte desta fusão. Sem ele, os compromissos restantes não podem seguir adiante. Não foi isso que nos disseram, afirmou a presidente. É porque você não perguntou, respondi. Seus lábios se comprimiram. E você achou necessário supervisionar isso pessoalmente. Eu confirmei. Por quê? Porque o último acordo que deleguei fracassou por causa de informações distorcidas. Outra pessoa fez uma breve pausa. Este parecia diferente. O diretor financeiro assentiu uma única vez. Ela aparece como única signatária. A voz da presidente suavizou um pouco. Esta reunião trata do alinhamento final, não de apresentações. O alinhamento final exige a presença de alguém que possa dizer sim. Eu disse sim ou não. Um membro do conselho pigarreou. Então isto não é cerimonial. Nunca foi. A presidente endireitou a postura. Então talvez devêssemos começar novamente da forma correta. Podemos, eu disse, se você quiser. Ela hesitou. Apenas o suficiente. Eu havia sido convidada para aquela sala para decidir se o projeto de 2 bilhões e 100 milhões de dólares seguiria adiante. Concordei em comparecer pessoalmente porque a confiança era importante para mim, porque a responsabilidade também era. Eles não perceberam isso. Viram flores. Viram silêncio. Viram exatamente o que esperavam ver. Observei cada um deles se recompor, uma expressão de cada vez. A presidente retomou o controle rapidamente. Agora que os papéis estão claros, disse ela, podemos continuar. O diretor financeiro hesitou. Há um ponto que ainda precisamos confirmar. Ela sequer olhou para ele. Já confirmamos tudo. Ele bateu levemente na pasta à sua frente. A cláusula de conduta. Os olhos dela finalmente se ergueram.
Essa cláusula é padrão. Não é, respondeu ele. Foi revisada. Eu não interrompi. Deixei que a própria sala encontrasse o trecho. Um membro do conselho folheou as páginas. Esta aqui. O futuro diretor executivo se inclinou um pouco mais. O que ela diz? Ela vincula a alocação de capital à integridade da reputação do acordo durante as negociações, respondeu o diretor financeiro. Qualquer conduta documentada que prejudique materialmente a reputação da negociação permite a retirada imediata do investimento. Outra voz completou a leitura. A presidente soltou o ar com irritação. Isso é apenas uma salvaguarda. É teórica. É operacional, eu disse em voz baixa. Ela virou o rosto para mim. Nossa equipe jurídica aprovou essa redação. Eles a redigiram, respondi. A meu pedido. Houve um breve silêncio. Você estava preocupada com a imagem? Perguntou ela. Eu estava preocupada com o comportamento. A conselheira que segurava os documentos levantou os olhos para a câmera instalada perto do teto. Esta reunião está sendo gravada. Para transparência? Retrucou a presidente. Sim, respondi. Para transparência. O diretor financeiro ajustou os óculos. A cláusula não exige intenção, apenas impacto e documentação, acrescentou outro membro do conselho. A presidente fechou a pasta com firmeza. Isso está se tornando uma distração. Faz parte do acordo, afirmou o diretor financeiro. Está arquivado, aprovado e é vinculante. O futuro diretor executivo finalmente se manifestou. Essa cláusula já foi usada alguma vez? A sala permaneceu em silêncio. Não terminou bem, acrescentei. A presidente do conselho se levantou. Vamos fazer um breve intervalo. As cadeiras foram empurradas para trás. As conversas se dividiram em pequenos grupos. Ninguém me encarou diretamente. Enquanto as pessoas deixavam a sala, a luz vermelha da câmera continuava acesa. Observei-a piscar, constante e indiferente. Então me levantei e segui os outros até o corredor. O corredor estava mais silencioso do que a sala que eu havia deixado, mas não estava vazio. 2 membros do conselho estavam perto das janelas conversando em voz baixa. Pararam assim que me viram. A presidente passou por mim sem diminuir o passo, já ao telefone, já reformulando a história. Marim, o diretor financeiro, me alcançou. Precisamos conversar. Agora não, respondi. Ele assentiu uma vez. Entendido. Entrei em um pequeno espaço perto dos elevadores e peguei meu celular. Digitei um número sem hesitar. Pode falar, disse a voz do outro lado da linha. Execute a retirada, eu disse. Imediatamente. Houve uma pausa curta, apenas o suficiente para confirmar que não era um engano. Valor total. Sim. Motivo. Conduta durante as negociações. Documentação disponível. Entendido, respondeu ele. Vamos executar. A ligação foi encerrada. Não olhei a hora. Não reli a cláusula. Anos de preparação não precisavam de confirmação. Quando me virei novamente em direção à sala de reuniões, o futuro diretor executivo estava parado perto da porta. Ele parecia desconfortável agora, menos confiante do que antes. Isso não precisa se tornar complicado, disse ele. Já se tornou, respondi. O maxilar dele se contraiu. Você poderia ter esclarecido isso antes. Eu tentei. Não era o que vocês queriam ouvir. Eu sei. Ele deu um passo para o lado para abrir caminho. Entrei novamente. Lá dentro, a sala estava se reorganizando. As cadeiras voltavam aos seus lugares. Copos de água eram reabastecidos. As vozes retornavam em um tom artificialmente calmo. A presidente do conselho ergueu o olhar quando me sentei. Retomaremos em 1 minuto. Coloquei meu celular sobre a mesa com a tela virada para baixo. As flores continuavam no chão ao lado da minha cadeira. O diretor financeiro me observava com atenção. Não fez nenhuma pergunta. Ninguém fez. A tela voltou a exibir projeções que partiam do princípio de que o dinheiro ainda estava exatamente onde sempre estivera. Os prazos continuavam avançando como se nada tivesse mudado. Cruzei as mãos e aguardei.
Algumas decisões fazem barulho. Outras apenas começam a produzir efeito. O primeiro telefone vibrou perto do centro da mesa. Ninguém reagiu. Depois outro. E mais um. Um coro discreto e irregular de vibrações se espalhou sobre a superfície polida da mesa. O sorriso da presidente vacilou. "Podemos silenciar os dispositivos?" perguntou ela com irritação. O diretor financeiro já estava olhando fixamente para a tela do celular. A cor desaparecia lentamente de seu rosto, como se cada linha que ele lia removesse algo essencial. "Espere um momento", murmurou. O futuro diretor executivo se inclinou na direção dele. "O que foi?" O diretor financeiro não respondeu. Deslizou o dedo pela tela novamente e, em seguida, empurrou a cadeira para trás, como se ganhar distância pudesse ajudá-lo a entender o que estava vendo. "Isso não pode estar correto", disse alguém. A presidente se virou. "O que não pode estar correto?" Ele levantou os olhos para ela. A principal parcela do investimento foi retirada. Um murmúrio percorreu a sala. Desta vez não havia risos. As cadeiras se moveram. Alguém deixou uma caneta cair no chão. "Isso é impossível", afirmou ela. "Estamos no meio da reunião." "Já foi efetivado", respondeu ele. "Imediato." "Quanto?" perguntou um membro do conselho. "Tudo." A sala mergulhou no silêncio. "O capital privado", continuou ele com a voz tensa. "O compromisso total. 2 bilhões e 100 milhões de dólares. Um silêncio ainda mais pesado se instalou. "Não é assim que funciona", disse a presidente do conselho. "Temos prazos." "Tínhamos prazos", corrigiu o diretor financeiro. A confirmação foi registrada há 5 minutos. O futuro diretor executivo voltou o olhar para mim. "Foi você que fez isso?" Eu o encarei. "Sim." Ele engoliu em seco. "Não é possível simplesmente movimentar esse tipo de valor." "Posso, sim", respondi. "E já fiz isso." A presidente da reunião se levantou. "Esta reunião está suspensa." "Não", disse o diretor financeiro em voz baixa. "Não está." Ela se virou para ele. "Com licença?" "Se suspendermos agora", explicou ele, "vamos desencadear divulgações secundárias. Os mercados perceberão isso antes mesmo de terminarmos a frase." Os telefones continuavam vibrando sem parar. Alertas se acumulavam. Mensagens chegavam mais rápido do que podiam ser lidas. Alguém sussurrou. "As câmeras ainda estão ligadas." Ninguém riu. As projeções na tela permaneceram inalteradas, congeladas em um futuro que já não existia mais. Cruzei os braços e aguardei enquanto a sala assimilava a decisão que já estava tomada. A presidente foi a primeira a quebrar o silêncio. "Isso é inaceitável", disse ela, levantando-se novamente. "Vocês vão reverter isso agora." Eu permaneci imóvel. "Não há nada para reverter." "Vocês não têm o direito de decidir isso", disparou ela. "Quem decide é o conselho." O diretor financeiro balançou a cabeça. "A retirada já foi executada. Confirmada. Aprovada." A voz dela se tornou mais dura. "Com que fundamento?" Deslizei a pasta que estava diante de mim até o centro da mesa. "Conduta durante as negociações. Danos à reputação." "Essa cláusula nunca deveria ter sido usada como arma", disse ela. "Ela deveria ter sido respeitada", respondi. Um membro do conselho se inclinou para a frente. "Cuidado. Existe alguma documentação?" Olhei para a pequena luz vermelha que continuava acesa no canto da sala. Durante toda esta reunião. A futura diretora executiva olhou para a câmera e depois para a presidente. A transmissão estava ao vivo. "Isso pode ser contextualizado", disse ela rapidamente. "As pessoas dizem coisas. Isso não significa que pretendiam exatamente o que parece." Outro membro do conselho a interrompeu diante de todos. Ela se virou para ele. "Você está do lado dela." "Estou protegendo a empresa", respondeu ele. "Há uma diferença." O olhar dela percorreu a mesa em busca de apoio. Encontrou muito pouco. "Você a envergonhou", disse alguém em voz baixa.
Ela soltou um riso de deboche. Ela mesma se envergonhou. Não, respondeu a diretora financeira. Eu documentei você. O rosto da presidente do conselho ficou vermelho. Podemos renegociar. Levantei-me então, devagar o suficiente para que todos os olhares me acompanhassem. Isto não é uma negociação. É uma consequência. Você acha que isso a torna poderosa? Disse ela. Entrar aqui com flores e ameaças. Entrei com autoridade, respondi. Você escolheu não enxergar. Ela abriu a boca para responder, mas a fechou novamente. Ao redor dela, cadeiras se moveram e papéis começaram a ser recolhidos. As pessoas passaram a falar em voz mais baixa, já tentando se distanciar do momento. Peguei minha pasta. Não há como voltar atrás. E pela primeira vez desde que entrei naquela sala, ela compreendeu que eu estava certa. Eles não deixaram a sala. A presidente esperava uma pausa, um intervalo que pudesse controlar. Em vez disso, o diretor independente pigarreou. Precisamos tratar da governança agora. Ela o encarou. Este não é o momento. É sim, respondeu ele, especialmente agora. A diretora financeira falou em seguida, com um tom calmo, porém firme. Com a retirada já efetivada, somos obrigados a convocar uma sessão de emergência imediatamente. Ela soltou uma risada curta, aguda e incrédula. Vocês estão convocando uma revolta do conselho por causa de um único incidente. Exposição excessiva, corrigiu alguém. E risco. O futuro diretor executivo se mexeu na cadeira, visivelmente desconfortável. Minha nomeação ainda nem foi ratificada. Isso faz parte do problema, disse ele. Agimos rápido demais. A presidente do conselho voltou o olhar para ele. Você apoiou essa decisão. Eu apoiei a estabilidade, respondeu ele. O que aconteceu hoje foi exatamente o oposto. Os telefones voltaram para as mãos de seus donos. Não vibravam mais. Agora tocavam sem parar. Uma das conselheiras cobriu o receptor do telefone com a mão e se inclinou para a frente. As mesas de operações estão reagindo. Quão grave é a situação? Exigiu a presidente. Os indicadores antes da abertura do mercado estão caindo em 2 dígitos. A tensão na sala aumentou. A diretora financeira acrescentou. Os bancos estão pedindo explicações sobre a liquidez. A voz dela ficou mais baixa. Digam a eles que se trata de uma interrupção temporária. Eles já sabem que não é, respondeu alguém. A retirada do financiamento já é pública. Ela voltou os olhos para mim então. O olhar era duro, mas agora havia algo diferente ali. Algo próximo do medo. Você planejou tudo isso. Eu me preparei para isso, respondi. A diretora financeira voltou a falar. Precisamos considerar uma liderança interina. A presidente bateu a mão na mesa. Vocês não vão me remover por causa de um mal-entendido. Não foi um mal-entendido, disse outro membro do conselho. Tudo está gravado. Houve um breve silêncio. Não era surpresa. Era decisão. Uma votação foi sugerida. Depois outra. Moções começaram a se sobrepor, enquanto a linguagem formal tentava esconder a urgência da situação. Observei tudo sem dizer nada. Quando a presidente finalmente voltou a se sentar, a situação já não estava sob controle. O que existia agora era contenção. O sistema que ela havia construído ao seu redor ainda estava funcionando. A diferença é que já não respondia mais aos comandos dela. A primeira ligação chegou antes do pôr do sol. Gostaríamos de uma declaração, disse o repórter. Apenas uma frase. Não vou comentar, respondi. Quando cheguei ao hotel, meu celular estava quente de tantas mensagens que eu ainda não havia aberto. Analistas, sócios. Um associado júnior escreveu apenas uma frase. Estão falando disso em todo o saguão. Uma televisão piscava acima do bar do hotel. A manchete passava pela tela enquanto 2 comentaristas discutiam logo abaixo. Isso não foi uma oscilação de mercado, disse um deles. Isso foi uma falha de governança. As imagens importam. A outra comentarista respondeu. Hoje em dia não é mais possível ignorar a conduta pública.
Peguei o elevador sozinha até o andar de cima. Só então verifiquei minha caixa de entrada. Assuntos de e-mail empilhados como evidências. Reuniões emergenciais com investidores já agendadas. Exposição de liquidez sendo analisada. Presidente do conselho afastada administrativamente. Outra mensagem chegou logo em seguida. Desta vez era do diretor financeiro. Já estão chamando isso de estudo de caso. Desliguei o telefone. 1 hora depois ele tocou novamente. Dessa vez era o futuro diretor executivo. Estão questionando minha nomeação, disse ele com a voz tensa. Querem distância de tudo isso. Acontece, respondi. Eu disse a eles que você poderia esclarecer a situação. Eu poderia, confirmei, mas não vou. O silêncio se prolongou entre nós. Estão dizendo que a retirada desencadeou tudo. Foi ela que revelou tudo, respondi. Ele suspirou. Você se sente confortável deixando que eles contem a história dessa forma. Eu me sinto confortável deixando que os fatos falem por si. Outra ligação chegou antes que ele pudesse responder. Encerrei a chamada. Do lado de fora da janela, a cidade seguia sua rotina. Trânsito. Semáforos. Pessoas que não faziam ideia de que suas aposentadorias, seus empregos e suas manchetes estavam ligados a uma sala cheia de executivos que riram no momento errado. Mais tarde, naquela noite, chegou uma mensagem do departamento jurídico do conselho. Reconhecemos sua posição. Nenhuma outra ação é necessária. Apaguei a mensagem. À meia-noite, a história já havia se consolidado de uma forma que ninguém conseguiria mudar. E pela primeira vez desde o início daquela reunião, dormi sem o celular ao meu lado. A ligação chegou logo após o amanhecer. O conselho suspendeu a presidente, disse a voz do outro lado da linha. Uma liderança interina assumiu o cargo. Ouvi sem interromper. Gostaríamos de discutir os próximos passos, continuou ele. Renegociação. Um novo caminho possível. Não há nenhum, respondi. Houve uma pausa. Calculada. Profissional. Estamos preparados para fazer concessões. Eu não estou preparada para aceitá-las. Outra voz entrou na ligação. Mais baixa. A empresa está exposta. Sem o seu capital, vocês farão o que as empresas sempre fazem. Respondi. Adaptem-se. O silêncio se instalou. Então vocês vão embora? Eu já fui. Por volta do meio da manhã, chegaram as confirmações. A liderança foi reorganizada. Os comitês foram dissolvidos. Uma declaração pública foi escrita e revisada diversas vezes, até não dizer absolutamente nada. O futuro diretor executivo enviou apenas uma mensagem. Eu deveria ter me manifestado. Não respondi. Ao meio-dia, meus sócios se reuniram em uma videoconferência. Sem apresentações, sem encenação. Estamos lançando um novo fundo, anunciei, com efeito imediato a partir de hoje. Um deles se inclinou mais perto da câmera. Quais serão as condições principais? Condições de conduta, respondi. Retirada automática em caso de desrespeito comprovado. Sem avisos. Sem exceções. Outro sócio assentiu. Isso vai reduzir o número de candidatos. Ótimo, respondi. Alguém sorriu. Como vamos chamá-lo? Pensei nas flores que ainda permaneciam intactas perto da porta do hotel. Decidiremos mais tarde. Na parte da tarde, uma repórter tentou novamente. Ela insistiu. As pessoas querem entender. Elas já entendem, respondi. Encerrei a ligação antes de sair da cidade. Recebi uma última mensagem do departamento jurídico do conselho. Reconhecemos sua decisão. Não haverá novos contatos. Encerrei a conversa e apaguei a mensagem. Naquela noite, coloquei as flores em um vaso no saguão do hotel antes de sair. A recepcionista me agradeceu. Assenti com a cabeça e continuei andando. Não olhei para trás, para o prédio. Não havia necessidade. A lição que levo comigo é simples. Respeito permanente não é uma cortesia que se conquista depois. É o preço que se paga desde o início. O poder não se anuncia com títulos ou formalidades. Ele se revela nas escolhas feitas com calma.
E no momento em que realmente importam, são essas escolhas que fazem toda a diferença. A lição dessa história vai muito além de um conflito corporativo. Ela mostra que o verdadeiro poder raramente se anuncia de forma barulhenta. Muitas vezes ele está sentado em silêncio, observando, avaliando cada atitude e cada palavra. Em ambientes de liderança, reputação e comportamento têm um peso que muitos subestimam. Uma decisão tomada em segundos pode desfazer anos de construção institucional. O respeito não é apenas uma formalidade social dentro do mundo corporativo. Ele funciona como uma espécie de contrato invisível que sustenta relações, alianças e oportunidades. Quando esse contrato é quebrado, as consequências podem surgir de formas inesperadas. A história também mostra que estruturas que parecem sólidas podem desmoronar rapidamente quando descobrem que dependiam de algo que não controlavam. Quem ocupa posições de liderança precisa lembrar constantemente que poder e responsabilidade caminham juntos. A forma como tratamos as pessoas quando acreditamos que elas não têm influência revela muito mais sobre nós do que imaginamos. No final, o que realmente define um líder não é o cargo que ocupa, mas a consciência de que cada interação pode carregar consequências que vão muito além daquele momento. Essa história também nos convida a refletir sobre algo mais profundo: a diferença entre autoridade visível e influência real. Muitas organizações funcionam baseadas em hierarquias claras, títulos e cargos que definem quem aparentemente está no controle. Porém, o verdadeiro equilíbrio de poder nem sempre está onde todos enxergam. Às vezes ele está escondido em contratos, em decisões financeiras ou em pessoas que não precisam levantar a voz para serem ouvidas. A narradora não precisou discutir, gritar ou convencer ninguém. Ela apenas observou, avaliou e tomou uma decisão estratégica no momento certo. Isso revela um princípio fundamental sobre liderança e inteligência emocional. Nem sempre a reação imediata é a forma mais forte de responder a uma situação de desrespeito ou conflito. Em alguns casos, o silêncio estratégico é muito mais poderoso do que qualquer confronto direto. A história também mostra como a arrogância pode cegar pessoas experientes. Quando líderes acreditam que já sabem quem importa e quem não importa, eles deixam de observar sinais importantes ao seu redor. E é exatamente nesse ponto que erros irreversíveis começam a acontecer. Agora me diz, na sua opinião, o erro maior foi a arrogância da presidente do conselho ou a incapacidade do restante da liderança de perceber o que estava acontecendo? Se você estivesse no lugar da investidora, teria tomado a mesma decisão ou tentaria dar uma segunda chance para a empresa? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. E se essa história fez você refletir, aproveita agora para curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder as próximas histórias que mostram como decisões silenciosas podem mudar tudo.